as 10 virgens. Vamos falar nesta noite sobre as 10 virgens. Nós sabemos aqui na Escritura, em São Mateus 25, que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do Senhor. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então nós temos aqui que perceber 3 coisas, né, meus irmãos? A primeira coisa, virgens. A segunda coisa, loucas. E a terceira coisa, prudentes. Temos que entender o significado dessa parábola. O que quer dizer virgens, o que quer dizer loucas e o que quer dizer prudentes. Certo? E aqui você vê, já que das 10, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Todas eram virgens, né? Mas você vê que já existe uma separação aqui. Em todo tempo nós temos que perceber que sempre existiu esta separação, né? Desde o tempo de Caim e Abel, por todo o Velho Testamento, do Novo Testamento, nas parábolas do Senhor Jesus, né? Você vai ver o Senhor Jesus falando dos odres novos, dos odres velhos, porque são 2 grupos. Você vai ver Jesus falando as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, mostrando 2 grupos. Você vai ver o irmão Brana dizendo sobre a igreja e a esposa. São 2 grupos, 2 lados. Você vai ver no céu Lúcifer, né? Lúcifer e Miguel no céu, né? Você vai ver Deus e Satanás. Então, por todo o tempo, meus irmãos, nós temos que perceber que sempre tem os 2 lados, os 2 grupos. Por isso que nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo hoje, que também é da mesma maneira, certo? E nós temos que estarmos apercebidos a qual grupo nós somos identificados, certo? Se nós somos identificados nas virgens loucas ou nas virgens prudentes. Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de crentes nós somos? Né? Agora, quando a palavra você lê virgem, porque quer dizer que é algo intocado, é uma igreja intocada, né? É uma igreja pura, imaculada. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a esposa de Cristo, ela é virgem, certo? Ela é imaculada. Ela casou com Cristo os selos virgem. Ela não foi tocada por homem, como a mulher, né? Ela é considerada virgem quando ela não foi tocada por homem. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao qual ele casou com ela, ela também é uma igreja que nunca foi tocada por pensamentos, por doutrinas dos homens, certo? Ela é virgem concernente à sua fé. Ela não tomou nenhuma doutrina errada. Eva perdeu a sua virgindade porque a serpente a tocou. E ela recebeu a semente da serpente. A igreja, na primeira era da igreja, ela se prostituiu, porque ela era uma igreja virgem, mas ela se prostituiu, meus irmãos, porque ela recebeu uma doutrina errada através do concílio de Nicéia. Ela recebeu a doutrina da Santíssima Trindade, então ela deixou de ser virgem, não era virgem mais, certo? Então nós temos que entender o significado da palavra virgem. Virgem é intocada, é pura, uma mulher pura, uma igreja pura.
que não tem um pensamento errado acerca da palavra de Deus. Se a igreja tem um pensamento errado, se a igreja tem uma doutrina errada, uma fé errada, uma fé que ao invés de ser a palavra de Deus, é um pensamento do homem, ela não é virgem. Então ela não se enquadra nas 10 virgens. Porque estas 10 virgens, elas são virgens, elas são puras, elas são intocadas, certo? Elas não têm doutrina errada. O irmão Branham chega ao ponto de dizer que todas elas são virgens, porque todas elas chegam à santificação, que é o caminho de cada cristão, é o caminho que cada um de nós temos que trilhar na fé, né? Como igreja de Cristo. Você vai na justificação, no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai à santificação e você tem uma vida pura, uma vida santa, uma vida limpa. A mulher não corta o seu cabelo e assim por diante. Certo, meus irmãos? Então, é isso que Deus considera uma igreja virgem, né? Que ela foi até a santificação. Então, ela é considerada virgem. Nós vamos ver o irmão Branham dizendo isto, né? Agora, nós temos que entender que mesmo a igreja, o crente sendo uma igreja virgem, vivendo a vida cristã corretamente, ele ainda é considerado uma igreja louca, e outros uma igreja prudente, né? Por que uma igreja louca? Por que uma igreja prudente? Então, vamos continuar a leitura aqui. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Agora, todas saíram ao encontro do esposo. Todas estavam esperando o Senhor Jesus. Todos estavam esperando a vinda do Senhor Jesus. Certo? Estas 10 virgens. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por que elas são consideradas loucas? Porque elas tomaram as suas lâmpadas para sair ao encontro do esposo, mas não levaram azeite, meus irmãos. Você já imaginou você sair à meia-noite, de noite, no escuro, e você ter uma lâmpada na sua mão, mas na sua lâmpada você não ter o óleo, o azeite para acender aquela lâmpada, para trazer luz? Então, por isso que esta igreja, ela é uma igreja considerada louca, porque ela tem lâmpada, ela tem uma alma, ela é virgem, porque no corpo, meus irmãos, ele vive corretamente, na carne, a mulher vive corretamente, não passa batom, cabelo comprido, não usa salto alto, vestido comprido, não mostra o corpo, o homem se veste como homem, corretamente, então no corpo, é uma virgem, né? É uma igreja virgem, porque segue a palavra de Deus, santificados, mas na sua lâmpada, na sua alma, ela não consegue receber o Espírito Santo, que é o azeite. Então ela é considerada louca, tem uma alma no seu coração, para você encher do azeite de Deus, e a pessoa não busca o Espírito Santo, porque a Bíblia diz, buscar-me-eis, e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Então, meus irmãos, é considerado uma igreja louca, porque Deus te deu uma alma, Deus te deu uma lâmpada, para você encher esta lâmpada com o azeite de oliva do Senhor, o Espírito Santo. Por isso que o irmão Branham diz, todas chegaram na santificação, mas somente a virgem prudente, ela consegue ser cheia do Espírito Santo, encher a sua lamparina.
o seu castiçal, a sua lâmpada, a sua alma, ser cheia com o Espírito Santo. Certo? A virgem prudente, por que ela é prudente? Porque ela encheu a sua alma com o Espírito Santo. Ela passou de justificação para santificação, e ela não deixou a sua casa vazia. Como o Senhor Jesus falou, né? Naquela parábola, que uma casa que foi limpa, mas se ela ficar vazia, o diabo que habitava nela volta novamente. E vê aquela casa, aquela lâmpada vazia, e chama mais 7 demônios. E vem morar de novo naquela casa, naquele corpo. E a pessoa então volta a beber, a fumar, a roubar, a mentir. Vai até na... Então, meus irmãos, Deus nos deu uma lâmpada para que nós possamos sermos prudentes. Certo? Enchermos as nossas lâmpadas com o azeite do Senhor, com o Espírito Santo, com a mensagem da hora. Temos que ser cheios, com os selos revelados, com os trovões revelados. É isso que nós temos que encher nossa alma. Agora todo mundo escuta sobre os trovões, escuta sobre os selos, certo, meus irmãos? Agora, não adianta somente ficar aqui na nossa cabeça tudo que nós ouvimos. Nós temos que encher a lâmpada. Porque somente quando você enche a sua lâmpada de azeite, é que você vai ter luz. Quando você coloca o azeite na lâmpada, é para você ter luz. Então você vê aqui, ó. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Para que lâmpada, se não tem azeite? Deus olhou e falou, é louca. É uma igreja tão santa, aparentemente, vive corretamente, mas não puderam ser cheias do Espírito Santo. Você vê a própria igreja judaica, naquele tempo lá, que seguia a lei, né? Os mandamentos, tinham suas lâmpadas, mas eles não puderam ser cheios do Espírito Santo. Então você vê lá naquele tempo, aqueles judeus, sendo as virgens loucas, e você vê lá no cenáculo, lá no Pentecostes, né? Então aquela igreja prudente, que estava sendo cheia com o Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, para podermos encontrar com o esposo. Agora essa parábola aqui, meus irmãos, ela já aconteceu. Ela não vai acontecer, essa parábola aqui. Ela já aconteceu. O que falta acontecer dela é só o arrebatamento. Ou você é louca ou você é prudente. Você tem que enxergar o que você é, o que a igreja é. Uma igreja prudente ou uma igreja louca? Ah, mas eu sou santificado, eu sou santificada. Aquele irmão tem uma aparência de santidade, mas tem o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, você não pode encontrar o esposo. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Eu fico pensando aqui, meus irmãos, tem lâmpada, mas não tem azeite. É igual o anticristo na primeira era da igreja, que tinha um arco na mão, montado num cavalo branco, santidade. Certo? O espírito do anticristo, lá na primeira era da igreja, montado num cavalo branco, com o arco na mão, mas não tinha flecha. O que adianta ter arco e não ter flecha? O que adianta ter lâmpada e não ter o azeite? O que adianta você ter uma alma e você não encher com o Espírito Santo? O que adianta você ter um pastor e não crer naquele pastor? O que adianta você ter uma igreja e não vir na igreja? O que adianta você ter mensagem do profeta e não crer na mensagem? Você é um fanfarrão.
O que adianta a pessoa ter o CD do pastor Osmar? Apertar o play do pastor Osmar, mas não obedecer, não crer, não ter a revelação. É um fanfarrão, é uma virgem louca. Ah, eu vou na igreja só de domingo, só dia de ceia. O que adianta ter as portas abertas se não vem na igreja, na casa do Senhor, meus irmãos? Eu não estou chamando quem não vem de virgem louca, não. É você que vai se identificar. O que adianta você ter as mensagens na mão e não ler? Não adianta nada. Você tem Bíblia, mas não lê. O que adianta você falar que crê no pastor Osmar, em João, e não obedecer o que ele ensinou? Viveu o que ele pregou, o que ele viveu. É virgem louca. Porque a prudente que faz, ela é prudente. Certo, meus irmãos? A prudente, o que é prudência, né? É ter bom senso. Você sabe que aqui em Franca, nós estamos no inverno, estamos no inverno? No inverno, né? No inverno, nós estamos aqui na terceira colina de Franca, a mais alta da cidade, nas antenas, né? Que é alto, e aqui venta, porque em cima é um pico, e então aqui normalmente esfria. Aí você sai de casa e não traz blusa, fica passando frio aqui na igreja. Certo, meus irmãos? O prudente o que faz? Traz a blusa, deixa no carro, deixa no banco. Ó, eu vou levar. Se esfriar, o que adianta ter blusa e deixar em casa? Tem blusa? Seja prudente, traz. Se você sentir frio, usa. Se não sentir frio, deixa no carro, deixa no banco, deixa no banheiro. Certo, meus irmãos? Então, isso é prudência. É você ter lâmpada e ter o azeite. Certo? Então, meus irmãos, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Por quê? Porque eles saíram ao encontro do Senhor. Elas foram encontrar o Senhor, meus irmãos. Agora, isso aqui não é que vai acontecer, isso aqui já aconteceu. Isso aqui já aconteceu. Escute. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Agora nós temos que entender que durante todas as 7 eras sempre tiveram as virgens loucas e as virgens prudentes em cada era, certo? Em cada era sempre teve os dois grupos. Todo tempo. Durante as 7 eras da igreja, as virgens nessas, as virgens loucas e as virgens prudentes. As virgens loucas não puderam ser cheias com a mensagem da hora, dentro da sua alma, dentro da sua lâmpada, e as virgens prudentes foram aquelas que, em cada era, encheram as suas lâmpadas com a luz da hora, com o óleo da hora, com o Espírito Santo da hora, a mensagem da hora. Certo? E tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram durante as eras. Paulo esperava a vinda do Senhor na sua era, lá na primeira era. Não é isso? E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então Paulo esperava no seu dia, o esposo, na sua era. Irineu esperava na sua, Martim esperava na sua, Columba, Lutero, Wesley, e tardando o esposo, porque o esposo não vinha na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília, na quarta, na quinta, na sexta, o esposo viria na 7ª vigília, certo, meu? Na 7ª era da igreja, quando o esposo viria. Agora, aquelas virgens, elas tosquenejavam. Quem sabe o que quer dizer
Quem sabe o que quer dizer tosquenejar? Alguém sabe? Tosquenejar. É o que muitos fazem aqui, cochila. Vai lá no Google, digita lá, significado tosquenejar. Nós falamos ficar pescando, né? A pessoa está no banco ali, assim, de repente, cochila e acorda. Então você é uma virgem que está toscanejando na igreja, cochilando na igreja, né? Você vai no cochilar de sono, abaixando e levantando a cabeça, toscanejar, dormitar, pestanejar, ficar abrindo a boca, né? Cochilando, né? Então, isso quer dizer, por isso que eu entendo porque os irmãos cochilam. Porque o pastor Osmar falava, você está cochilando? Vai. Porque a igreja, as virgens, as 10 virgens, meus irmãos, certo? As 10 virgens toscaneja, cochila. E muitas vezes, quando elas cochilam, elas adormecem. A igreja cochila durante a mensagem e elas perdem a mensagem. Porque estão toscanejando na igreja, cochilando, meus irmãos. Dentro da igreja, nós não podemos vir na igreja para toscanejar, para cochilar, para dormir. Por isso que Deus falou, desperta tu que cochila, desperta tu que dorme na igreja, porque você vai perder a mensagem, meu irmão, você vai perder a mensagem, o que Deus quer falar para você naquele dia, naquela noite. O que acontece? Você está lá, o que o pastor pregou? Não lembro. Não é assim? Eu não estou me gabando de nada não, mas eu não podia toscanejar, porque eu tinha que ficar escrevendo os resumos, né? Então aquilo eu ficava prestando atenção, eu não podia toscanejar. Eu não cochilei quando o pastor Osmar pregava. Eu não ficava aqui na igreja tirando selfie com o pastor Osmar, para postar em Facebook, não, meu irmão. Eu vou lá vinha nos encontros aqui, em vez de assentar e escutar o que João pregava, não, ficava aqui, batendo foto, com o pastor Osmar pregando, irmão, irmão, desperta tu que dorme, virgem louca. Por isso que não aprenderam nada com João. Uns ficavam dormindo na igreja, e outros ficavam batendo foto na igreja, mexendo com o celular na igreja. Meu irmão, você está perdendo a mensagem. Irmão, é igual quando lá a história que Jesus falou de Marta e Maria. Marta que ficava trabalhando, Maria, né? E vai para lá, e café para cá, e serve aqui, serve ali. Senhor, o senhor não vai? Minha irmã, ela não me ajuda. Ela escolheu a melhor parte. Ela não estava toscanejando, fazendo alguma coisa, enquanto Jesus estava pregando para eles. Marta, né? Marta. Ela não ficava lá. O que Jesus falou para ela? Maria escolheu a melhor parte. Certo, meu irmão? Tem alguém que escolhe a melhor parte. Deus sempre tem alguém que não tosqueneja na igreja, que não perde a mensagem, que não perde a revelação, meu irmão. Que fica lá no seu cantinho quietinho, aquelas irmãzinhas, que fica lá no cantinho quietinho, irmão, fala meio baixinho, você nem escuta, mas ela está aqui, ó, enchendo a sua lâmpada com o azeite da palavra da hora, certo? Agora a virgem louca, meu irmão, fica batendo selfie,
postando, no horário do culto. Depois o pastor Osmar tinha que subir aqui, depois que os irmãos tudo embora, ficava só a esposa, só a igreja, só nós. O pastor Osmar tinha que falar de celular na igreja. Irmãos que ficam com celular na igreja, que ficam ali postando, toscanejando, dormindo. O que adianta vir na igreja e ficar no celular? Batendo selfie. Não adianta, meu irmão. Aí hoje, eles não sabem que apertar o play é errado. Eles não sabem o que é idolatria. Porque estão idolatrando o homem. Não sabem, porque perderam a mensagem. Irmão, o irmão lá do Espírito Santo postou isso aí. Nem aqui ele estava. Vinha nos encontros. Ele viu. E captou isso. Por isso que esse povo aí, ó, eles estão crendo errado. Porque ao invés de fazer igual o povo, sentar e escutar João, não. Eles ficavam só batendo foto. Tchac, tchac, para poder postar. Eu estou do lado de João. Eu estou do lado do pastor Osmar. Por quê? Para fazer comício eleitoral, propaganda, para o povo escolher eles. Então, meus irmãos, temos que cair na realidade. Temos que ser prudentes. Fazemos como Maria, ficar prestando atenção. Eu ficava prestando atenção em João, meu irmão. Escrevendo, palavra por palavra. 3 caixas de caderno. Desde o ano 2000 escrito, tudo que o João pregava, eu não toscanejei não. Eu prestei atenção no que o pastor Osmar pregou. Não é para me engrandecer não. Mas eu escolhi a melhor parte. Então, meus irmãos, e tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Escute, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair ao encontro. Isso aqui não é rápido. Isso aqui não é rápido, meus irmãos. Isso aqui foi a vinda do Senhor. Isso aqui foi o que aconteceu no Monte Porto Sol. Isso aqui foi o que aconteceu no tempo do irmão Brana. Aonde manifestou as 10 virgens? Aonde manifestou a cada um de nós? As virgens loucas, as virgens prudentes. Aquelas que puderam ser cheias com 7 trovões, com o novo nome, que a era de Laodiceia terminou. Escute isso aqui. O tempo se torna curto, né? Eu tinha 15 minutos para fazer um resumo. Hoje, com 1 hora, não consigo pregar tudo. Perguntas e respostas número 9. 1959, parágrafo 106, a parte C. O irmão Brad diz aqui: recorde, enquanto elas se foram, o Senhor veio, aquele foi o tempo da vinda do Senhor. Não as que estavam na vigília, aquele foi o tempo da vinda do Senhor. À meia-noite ouviu-se o clamor. Quando foi isso? Quando que o irmão Brana clamou? É meia-noite, amigos. Foi quando o irmão Brana pregou os selos. Que o irmão Brana estava mostrando que o Senhor tinha vindo no Monte Pôr do Sol. Ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Era Cristo, os selos revelados, os 7 trovões revelados, os 7 selos revelados, meus irmãos. Era Cristo que manifestou em carne como filho do homem, através do irmão Brana. O irmão Brana diz aqui, meus irmãos, vê, o irmão Brana diz, vamos lá dar o parágrafo, né? A festa das trombetas, parágrafo 276. O irmão Brana diz aqui: eu olhei para cima e são 12 horas. A hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. O pastor Osmar pregou isso. A hora da meia-noite está aqui, amigos.
foi no tempo do irmão Branham, meus irmãos. Certo? Aonde apareceu aquelas 10 virgens? No tempo do irmão Branham. O irmão Branham vem e mostra aqui sobre aquelas igrejas legalistas que elas eram santificadas. Elas foram até a primeira e segunda etapa, justificação com Lutero, santificação com Wesley, os nazarenos. Irmão Branham diz aqui, ó. Então, meus irmãos, nós temos que perceber que isto já aconteceu no tempo do irmão Branham, onde manifestou as 10 virgens. Agora o irmão Branham diz aqui, perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 249. Vamos ler um pouquinho de parágrafo aqui. Agora, havia 10 virgens que saíram para encontrar o noivo, está certo? Amém? O que é virgem? Virgem significa puro, santo, está certo? O que é uma garota virgem? É uma garota que nunca foi tocada. Ela é uma virgem. O que é qualquer coisa que seja pura, como o óleo de oliva, virgem, significa que tem sido destilado até que ele esteja em sua virgindade. 252. Agora observe, todas as 10 foram santificadas, mas 5 não tinham nenhum óleo em suas lâmpadas. E 5 tinham óleo em suas lâmpadas. Está certo? Amém? O que o óleo representa? Agora, não a pureza, a virgindade. O óleo representa o Espírito Santo. 253. Agora, se eu disser isto e ferir um pouquinho, eu não quero dizer da maneira que digo. Agora vocês me desculpem e não se afastem da igreja. Eu só estou no púlpito aqui para tentar ajudar a vocês. Vem? Agora, olhem, deixe-me lhes mostrar. Vamos ver o que o irmão Branham quer mostrar. 254. Não há uma igreja na terra que possa viver mais pura que a Nazarena, em seus ensinamentos, peregrinos da santidade, e eles, está certo? Eles creem absolutamente na pureza da santificação. Agora, isso aqui o irmão Branham está mostrando o seu dia. Nós temos que acompanhar depois. Os dias do irmão Branham e os dias de João. Certo? Então, lá nos dias do irmão Branham, essa mensagem aqui que ele está mostrando aqui, perguntas e respostas sobre Gênesis, ele pregou em 1953. O movimento pentecostal terminou em 1957. Certo? Antes do movimento pentecostal veio o movimento metodista de John Wesley, né? Das igrejas legalistas, formais, santificação, pureza. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aonde o irmão Branham quer mostrar as 10 virgens? Então o irmão Branham diz aqui, ó. Agora, se eu disser isso, não há uma igreja na terra que possa viver mais pura que a Nazarena em seus ensinamentos, peregrinos da santidade, e eles, está certo? Eles creem absolutamente na pureza da santificação. Suas mulheres nem mesmo usam anéis e nada. Pureza e santificação. De todas as maneiras, eles creem nisso. As organizações de santidade, todos os legalistas, esse é o ensinamento deles, os legalistas, os metodistas, aqueles que vinham da mensagem de Wesley, que era santificação, certo? Eles eram considerados virgens, santos, santificados. Mas o que aconteceu com eles? As mulheres usam cabelos longos, umas usam saias longas, homens nem mesmo estão supostos a enrolar as mangas,
não podia enrolar as mangas, só camisa de manga comprida, não podia nem dobrar a manga da camisa. Para eles era santidade. Tudo, nem mesmo tocam, fumam, bebem, santidade, meu irmão, nada disso, vem, santo, você não poderia viver mais limpo, mas aquela mesma igreja nazarena, se um homem falasse em línguas na igreja, ele seria fechado do lado de fora da porta. Por quê? Porque o movimento da hora, a mensagem do dia era a mensagem pentecostal, em 1953, certo? Era a mensagem pentecostal. Por isso o irmão Branham estava mostrando aqui, que aquela igreja nazarena, os legalistas, eles não puderam receber a mensagem pentecostal, que era o azeite do dia, o Espírito Santo do dia. Se você não acredita, tente uma vez, descubra. Mas aquela mesma igreja nazarena, se um homem falasse em línguas na igreja, ele seria fechado lá de fora da porta. E eles disseram que nem mesmo se assentariam com um. Agora, é verdade. Se você não acredita, tente uma vez, descubra uma vez. Eles odeiam os próprios pensamentos disso. Eles dizem, é do diabo. Eles não puderam receber a mensagem pentecostal, que era a mensagem do dia. Os legalistas, certo, irmão? Não puderam ser cheios da mensagem pentecostal, que Deus estava mandando naquele tempo. Da mesma forma, quando o irmão Branham manifestou o seu ministério, e ele então trouxe ali a revelação dos 7 selos, a revelação dos 7 trovões, os pentecostais então não puderam crer. Então o irmão Branham estava mostrando as virgens loucas e as virgens prudentes. As virgens loucas no tempo do irmão Branham eram os pentecostais. Certo, meus irmãos? Porque eles não puderam ser cheios do azeite, encher suas lâmpadas com azeite da palavra da hora. E as virgens prudentes foram aqueles que receberam a mensagem da hora através do irmão Branham, na sua primeira e segunda etapa. Porque eles não puderam ver a terceira etapa também, não era para eles. Vocês estão entendendo? As virgens loucas e as virgens prudentes. As prudentes são as que recebem a mensagem da hora. As loucas, elas não podem receber aquela mensagem. 10 delas eram virgens. 5 eram sábias e tinham óleo em suas lâmpadas. E as outras 5 eram simples, tão puras e santas, mas não tinham nenhum óleo. Elas foram santificadas sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Mas você pode ser justificado sem ser santificado. E você pode ser santificado sem ter o Espírito Santo. As 3 etapas: justificação, santificação. A pessoa pode ser santificada sem ter o Espírito Santo. Ser limpo, viver uma vida pura, ter uma forma de piedade e negar o poder de cura, e negar a palavra da hora. E o falar em línguas e os grandes dons, e cada um deles lá dentro. Então, meus irmãos, você tem que ver que as virgens loucas são aqueles que rejeitam a palavra da hora. São virgens, mas eles não podem ser cheios com a palavra do dia. E as virgens prudentes são aquelas que recebem a palavra do dia, que se enchem com o óleo do dia, para poder ver a luz, para poder ter luz da palavra da hora, revelação da palavra da hora. Certo? Agora, tudo isso, meus irmãos, veio lá do tempo do irmão Branham. Porque foi quando o esposo veio, à meia-noite ouviu-se um clamor. Isso, irmão, o pastor Osmar vem e mostra. Foi no tempo do profeta. Certo, meus irmãos? Então, o irmão Branham diz, e no tempo de João, se você for ver, meus irmãos, as virgens nessas no tempo de João,
são aqueles da primeira e segunda etapa do irmão Brana. Já não é mais os pentecostais. No tempo do pentecostais, as virgens nécias eram os legalistas, os nazarenos, os da santidade. Certo, meus irmãos? No tempo da primeira e segunda etapa do irmão Brana, foram os pentecostais, as virgens loucas. Porque não puderam receber a mensagem da restauração, da primeira etapa, da segunda etapa. Não puderam receber, não puderam ser cheios com a palavra da hora. E no tempo de João, quem rejeitou a mensagem de João, meus irmãos, foram os da primeira e segunda etapa. Eles não puderam receber a terceira etapa. Não tem um povo mais santo hoje do que os da primeira e segunda etapa, meus irmãos. Certo? Por quê? Porque sempre é aquele povo anterior que não recebe a palavra da hora. Então você vê ali as 10 virgens, aquelas que recebem e aquelas que não recebem. E as que não recebem, elas são loucas. Por quê? Porque elas têm uma alma para receber. Só que elas não podem receber. Porque elas não enxergam aquilo, elas não veem aquilo. Elas são loucas. Mas as prudentes, elas receberam a terceira etapa. Certo, meus irmãos? A virgem prudente, ela escutou João. E ela pôde, então, crer no que João pregava. E a virgem prudente, durante 23 anos, ela foi cheia. Ela viu, por isso que ela, esta que creu em João, é a virgem prudente que viu a vinda do Senhor. Ela veio ao encontro. Certo, meus irmãos? Nós estávamos toscanejando. Mas então nós ouvimos o clamor. Aí vem o esposo. E quando nós ouvimos este clamor na mensagem de João, porque nós não éramos lá do tempo do irmão Brana, nós somos do tempo de João. Mas nós cremos no que aconteceu lá no tempo do irmão Brana. Por isso que hoje nós somos a virgem prudente, meu irmão. Certo? Por quê? Porque nós podemos receber o esposo. E essa virgem prudente, ela casou com Cristo. A esposa de Cristo hoje, ela está casada. Essa virgem prudente, ela já casou com a palavra da hora. Essa virgem prudente, meu irmão, é Apocalipse 10, 8 a 11. É a mensagem de João. É a virgem prudente que casou com o Apocalipse 10, 1 a 7, com Cristo, que veio e manifestou no sétimo anjo, os 7 selos, os 7 trovões, o novo nome. Por que que nós cremos no novo nome Brana? Porque nós somos casados com a palavra da hora. É a virgem prudente, meu irmão. Virgem prudente não é aquela, virgem louca, nécia, não são aquelas que foram adulteradas, que já foram tocadas. Elas são virgens. Certo? Elas são virgens. Não tem como você falar que esse outro grupo é virgem, porque já foi tocado pelo homem, pela doutrina dos pastores, doutrina dos homens, de aperto play, de ressurreição isolada, de idolatria. Não são virgens, meus irmãos, não são eles virgem louca, não, porque eles já foram iluminados uma vez, e caíram, e é impossível que eles sejam restaurados outra vez. Virgem nécia, meu Deus, é virgem que nunca foi tocado por um pensamento do homem. Não foram tocados por doutrinas erradas. Certo? Agora, nós temos que ver as virgens prudentes. Porque esta igreja, ela é a virgem prudente. Nós somos a virgem prudente, meus irmãos. Sabe por quê? Escuta isso aqui, ó. O irmão Brana diz no parágrafo 260, o irmão Brana diz: lá estão suas 5 virgens, prudentes, que tinham óleo em suas lâmpadas. O que elas tinham nas suas lâmpadas? O que as virgens prudentes tinham nas suas lâmpadas, irmão Brana? Fala para mim, irmão Brana. O que essa virgem prudente tem, que ela vai ser arrebatada? Agora, irmão Brana também diz que as virgens nécias, loucas, elas não são perdidas.
Elas são salvas. Só que elas passam pela tribulação. Elas passam pela tribulação. E as virgens prudentes, ela é levada no arrebatamento. Agora, o que essa virgem prudente tem? Ela tem óleo. Ela tem o Espírito Santo. Ela tem isso aqui, ó, escute. 260 da mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, parágrafo 260. O que as virgens prudentes têm? Dentro da sua lâmpada, dentro da sua alma, dentro do seu coração. Vê se está aí dentro isso aqui, meu irmão. Vê se você tem o óleo, o Espírito Santo dentro da sua lâmpada, para você acendê-la e ter a luz da hora, a luz da verdade da hora, a luz da palavra da hora. Se você não tem esse óleo, esse Espírito Santo, então você não consegue enxergar o que está acontecendo hoje. Você não consegue discernir esses pensamentos errados, essas doutrinas erradas, estes homens errados. Porque você não tem luz. As virgens nécias, elas não têm luz, meus irmãos, porque elas não têm o óleo de Deus dentro da sua lâmpada, dentro da sua alma, dentro da sua vida. É isto. Agora, o que a virgem prudente tem, que a virgem nécia não tem? E a virgem nécia, meu irmão, ela é louca. Você esquece, ela acha que tem. Mas na hora que ela vai acender para ter luz, ela não tem. 260. Mombrand diz aqui: lá estão suas 5 virgens prudentes, que tinham óleo em suas lâmpadas, fé para o rápido. O que as virgens prudentes têm? Óleo. O que é óleo, irmão Brena, hoje? Fé para o rápido. O que é fé para o rápido, meus irmãos? Fala para mim. O que é fé para o rápido? Os trovões revelados. Primeiro selo 35, meus irmãos. Primeiro selo 35 na tradução de Goiânia. Primeiro selo 75 na tradução nova, né? Dos Estados Unidos. E no aplicativo, a palavra original. Vamos dizer aqui, ó, o primeiro selo 75. E então virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escrito. Isso mesmo. E creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias, e foram revelados nos 7 selos, para ajuntar a noiva para a fé de arrebatamento. O que esta virgem prudente tem? Por isso que a virgem prudente é a esposa de Cristo. Porque ela tem o óleo, ela tem a revelação dos 7 trovões. A virgem nécia não tem. A virgem louca não tem. Ela tem a lâmpada, ela tem as mensagens do profeta, mas não tem a revelação. Elas têm o CD do pastor Osmar, eles apertam o play, mas não tem a revelação, o óleo que tem a virgem prudente. O pastor Osmar falava aqui desse púlpito, meus irmãos, eu queria colocar isso dentro de você, mas não tem jeito, meu irmão. É só Deus que pode colocar isso dentro do coração do homem. Você vê o que você tem dentro da sua lâmpada, dentro da sua alma, os 7 trovões revelados. Você tem o óleo da revelação, o óleo do Espírito Santo, para você enxergar o que está acontecendo hoje, para você enxergar todos os mistérios revelados. Por isso o irmão Brand diz aqui, meus irmãos, estou terminando. Por isso que o irmão Brand diz aqui, ó: mas você pode ser santificado sem ter o Espírito Santo. Ser limpo, viver uma vida pura, ter uma forma de piedade, negar o poder de cura, e falar em línguas, os grandes dons, e cada um deles lá dentro. Porque quando você tem a fé dos trovões, você crê em tudo que foi revelado. Certo, meus irmãos? Por isso, você vê as virgens nécias, loucas, e você vê as virgens prudentes, que é a esposa de Cristo, que tem os 7 trovões revelados dentro da sua alma. Amém? Querido Pai Celestial, te agradecemos neste momento, Pai, por tua graça maravilhosa em podermos ver o que o Senhor tem que mostrar para nós, porque nós temos o óleo, Senhor.
Nós temos o Espírito Santo, Senhor. Nós temos a revelação, Senhor, nas nossas lâmpadas, nas nossas almas, para podermos acendê-las e ver a luz da hora em que vivemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.